Fala aí, gente. Show de bola. Jadson Barreto aqui na área. Estamos começando aqui mais uma aula. Uma aula prática. Eu gosto de chamar aula porque, de fato, será realmente uma aula prática, algo mão na massa, onde eu vou te explicar em detalhes como se tornar um autor publicado na Amazon. Vou te explicar o exato passo a passo para você escrever, publicar e vender livros na Amazon usando todo o potencial da inteligência artificial. Beleza? Combinado? Mas antes de começar, quero que você me responda essa pergunta, ou, sendo mais específico, você reflita sobre essa pergunta. Na sua opinião, qual é a maior vitrine do mundo hoje? Na sua opinião, qual é a maior vitrine do mundo hoje? Resposta: Amazon. Não existe outro lugar onde você possa colocar o seu produto, onde você possa divulgar o seu produto com um potencial global do que a Amazon. Não existe assim, de longe. Não existe outro lugar, tá? A Amazon ela tem essa capacidade, esse poder de distribuição global. Então, assim, a gente tem esse poder nas nossas mãos de colocar o nosso produto, colocar o seu produto para vender na Amazon, colocar o seu produto exposto em uma das maiores vitrines globais do mundo, tá? É, o grande problema de muitas pessoas é o quê? Elas ficam brigando com o algoritmo do Instagram. Elas ficam brigando com o algoritmo aí do TikTok, o algoritmo de outras ferramentas, enquanto elas podem colocar o seu produto para vender nessa vitrine global. Então, assim, de longe é outro nível. Eu gosto de falar que o único livro publicado na Amazon pode gerar mais impacto que 100 posts aleatórios no Instagram. Ou seja, ao invés de você parar para criar conteúdos de maneira massiva, para você, ao invés de você parar e entrar naquela rotina de criação de conteúdo, criação de postagens, criação de arte, criação de imagens, você pode colocar toda a sua energia em um único livro, em um único livro. E publicar na Amazon. Isso vai te gerar mais impacto. E quando eu falo impacto, em termos de prova social, em termos de reconhecimento, porque todo mundo sabe que quando você tem você tem, você é visto como autor, isso te dá um status. Mesmo que seja um e-book, mesmo que seja um e-book, um livro digital, ele te dá um status de autor. Mas aí quando você faz isso aqui, ó, quando você entra na lista dos mais vendidos, aí é outro nível. Aí você, esse impacto ainda é maior, assim, é multiplicado por 10, 20, 30, às vezes até 100, porque o impacto é muito maior. As pessoas te veem não somente como autor, mas como autor best-seller, mas como autor que entrou na lista dos mais vendidos. E se seu livro entrou na lista dos mais vendidos, é porque o seu livro tem relevância, porque o seu conteúdo, ele foi altamente relevante para muitas pessoas. Beleza? Mas aí aqui eu quero falar não da questão de como entrar na lista dos mais vendidos, eu vou falar sobre essa oportunidade daqui a pouco, mas eu quero falar sobre o primeiro passo. Por que que você ainda não tem o seu livro vendendo em uma das maiores vitrines do mundo? Por que que você ainda não tem o seu livro exposto lá? Por que que você está perdendo esse ativo de prova social? Por que que você está perdendo esse ativo de reconhecimento? Por que que você está perdendo esse status de autor? Por que que você não se apropria disso agora? A Amazon tá aí. A Amazon tá aí. É, gratuitamente lá para você ir lá
e expor o seu produto, para você ir lá e expor o seu livro, para você ir lá e mostrar para o mundo a sua, o seu lado de autor, o seu lado de o seu conteúdo, as suas experiências, beleza? Tá fazendo sentido? Qual que é o grande problema da maioria das pessoas? Não saber o processo de como criar isso, né? Então aqui existem dois passos. Eu vou colocar três, né? Já que o, já que o estamos falando sobre criar e publicar, então tem aqui a publicação e e passo quatro, a venda. Então assim, passo três, né? Passo 3 a publicação. Passo 4 a venda. Então, então existe aqui um passo a passo para você seguir. Existe aqui, existe aqui um passo a passo para você seguir. Exatamente isso que você vai aprender agora. Passo um, como tema, criação do tema. Passo 2, escrita. Passo 3, a publicação do livro. Passo 4, a venda. Nessa aula eu vou focar mais especificamente na criação do tema e na escrita, tá? Mas vou falar de maneira mais geral sobre a publicação e venda. Mas vamos focar aqui na criação do tema e na criação de escrita, porque é o gargalo principal. Se você conseguir destravar o tema e a escrita, acabou. O resto fica bem mais fácil, o resto fica bem mais simples de executar. Beleza? Combinado? Então, é, com base nisso, vamos para o nosso livro, vamos para a escrita, vamos para a prática. Vamos criar aqui o nosso livro de maneira prática. Então, primeiro passo de tudo, vamos criar o nosso tema, né? Vamos para a criação do, 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 do tema. Passo um, criação do tema. E para a criação do tema, eu já falei isso em outras aulas, a gente gosta de utilizar aqui o Google Gemini. Por quê? Pelo simples fato que o Google Gemini é um dos maiores buscadores do mundo, ou seja, ele já tem uma base gigantesca de dados que você pode se apropriar e identificar aquilo que as pessoas estão buscando hoje. Isso em tempo real, beleza? Então, quer identificar temas, quer buscar temas, Google Gemini. Legal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui o nosso prompt. Eu gostaria da sua ajuda para identificar um tema para um livro. O tema que já tenho em mente é sobre criação de produtos digitais. Com base nesse mercado, me apresente o que hoje as pessoas mais buscam em relação a esse tema. Com base no mecanismo de
pesquisa do Google, me apresente sugestões ou me apresente os temas, palavras, chaves, frases, perguntas de tudo aquilo que as pessoas estão buscando e desejando hoje. Então, assim, ó, eu já crio um baita prompt para ele me explicar o que as pessoas estão buscando dentro dessa área, da área de produtos digitais, tá? Eu gostaria da sua ajuda para identificar um tema para um livro. O tema que já tenho em mente é sobre criação de produtos digitais. Com base nesse mercado, me apresente o que hoje as pessoas mais buscam em relação a esse tema. Com base nos mecanismos de buscas do Google, me apresente os temas, palavras-chave, frases, perguntas de tudo aquilo que as pessoas estão buscando e desejando hoje. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Ele vai começar a pesquisar. Ó, o mercado de produtos digitais está em uma fase de transição. As pessoas não buscam mais apenas como fazer um curso, mas sim como se diferenciar em um mar de conteúdos genéricos. Com base nas tendências atuais de busca e comportamento de consumo, aqui está o mapeamento do que é quente hoje para estruturar o seu livro. Temas de alta demandas, os HOTs. Atualmente, o interesse migrou de lançamento gigante para um sustentabilidade e automação. Os temas que mais geram volumes de busca são produtos, low tickets, ticket baixo, olha isso, ó, produtos, low ticket, como criar e-books, templates e mini cursos de 9 a 97 para atrair clientes qualificados rapidamente. Cara, olha isso aqui. Olha o que ele já me deu. Ele já me deu aqui um baita tema, né? Criação de produtos low ticket, ticket baixo, como criar e-books, templates, mini cursos de 9 a 97 para atrair clientes qualificados rapidamente. Beleza? Ele já me deu um baita tema aqui. Segundo tema, IA na produção de conteúdo. O uso de ferramentas como ChatGPT e Cloud para acelerar a escrita de livros e estruturação de roteiros. IA para produção de conteúdo. Tema 4, funil de perpétuo. Como você vender todos os dias sem depender de lançamentos exaustivos. Um bom tema também aqui. Funil de perpétuo. Comunidade, assinaturas, o modelo de recorrência, pagar mensalmente em vez de uma venda única. Micro SaaS e ferramentas. Criação de pequenos produtos utilitários, planilhas inteligentes, Notion, templates. Olha que legal isso aqui, ó. Ele já deu aqui alguns temas com o principal produto low ticket. Eu gostei muito disso aqui, cara. Palavras-chave e termos de busca. Esses são os termos que os mecanismos de pesquisa Google e YouTube indexam com força no momento. Categoria, execução. Como criar um infoproduto do zero. Plataformas para vender cursos. Como hospedar um e-book. Estratégia, tráfego pago para iniciantes. Copyright para vendas. A escala de produtos digitais. Olha aqui as buscas, né? Tecnologia, IA para e-books. Melhorar a ferramenta de automação. Como usar o Notion para negócios. Rentabilidade. Quanto ganha um infoprodutor? Nichos mais lucrativos de 2026. PLR, vale a pena? 3. As dores e perguntas do público. O desejo. As pessoas costumam digitar frases completas ou perguntas nos buscadores. Responder a essas perguntas no seu livro garantirá autoridade. Como eu faço? Como criar um produto digital sem aparecer? Como validar uma ideia de curso antes de gravar? Como transformar meu conhecimento em um código, em um produto vendável? Qual é o melhor? Qual é a melhor plataforma? Hotmart, Qlify ou Eduz? Qual é o melhor formato? E-book, vídeo ou mentoria? Medos e objeções, frases de busca. O mercado de marketing digital está saturado? Como vender sem ter muitos seguidores no Instagram? Como evitar que pirateiem meu conteúdo? Oportunidade 4. Oportunidade ó, ele fala aqui sobre o desejo, né? Algumas perguntas, algumas dúvidas. Isso aqui, ó, já pode entrar como parte
do conteúdo do livro, tá? Então é legal entender isso aqui é o que as pessoas estão buscando. Você pode pegar algumas ideias aqui para entrar lá como conteúdo, tá? Oportunidade de diferenciação para o seu livro. Se você quer escrever algo que se destaque, recomendo focar no conceito de produto de impacto rápido. Hoje, ó, ele vai dar até uma sugestão de diferenciação. Hoje o leitor tem pressa e pouca atenção. Um livro que ensine a criar algo que gera resultado imediato para o cliente final, chamado Quick Win, tem muito mais chance de viralizar do que um manual teórico de 300 páginas sobre marketing. Gostaria que explorasse um desses subnichos, como IA, produtos de baixo ticket, para estruturar o sumário inicial para você. Ó, legal. Ó, o que que ele já me deu aqui, ó. Como IA ou produtos de baixo ticket. Ó, produto de impacto rápido. Então, ó, já dá para pegar aqui algumas coisas. Eu gostei muito dessa questão do low ticket, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Já vou levar para o chat GPT. Ó, vou pegar isso aqui. Eu vou pegar ah, isso aqui, porque isso aqui vai me dar uma ideia de conteúdo, tá? E vou pegar isso aqui, ó, focar. Gostei desse conceito que ele trouxe, do kick win, tá? Ó, então aqui eu posso chegar aqui, separar e fazer o seguinte. Show de bola, chat. Com base na pesquisa que eu fiz acima sobre a identificação de um tema para livro, eu gostaria que você me ajudasse a estruturar esse livro, tá? Essa pesquisa que eu fiz, ele me deu alguns insights poderosíssimos sobre o mercado de produtos, sobre o mercado de criação e venda de produtos digitais. Então, ele falou que nesse mercado, ele o tema que mais se destaca é a criação de low tickets, ou seja, produtos de menor valor. Então, eu gostei muito desse insight e eu gostaria de criar um livro sobre isso, tá? Eu gostei muito quando ele falou sobre a diferenciação, que algo que pode me diferenciar é você focar no conceito de produto de impacto rápido. Então, eu gostei muito isso, que ele até falou, usou o termo em inglês, isso pode fazer parte do conteúdo, que é o quick win, né? Algo nesse sentido. Então, assim, vamos criar. Eu gostaria que você me ajudasse a estruturar. Eu vi que eu também adicionei ali algumas perguntas da pesquisa, que são perguntas que as pessoas estão fazendo hoje sobre produtos digitais. Isso pode fazer parte da criação do conteúdo do livro, tá? Mas eu pensei em algo nesse sentido. É, o poder do produto digital de impacto rápido. Algo nesse sentido. Ou o código do Law Ticket, em termos de tema, né? Em termos de título, tá? Pensei algo nesse sentido. O código do Law Ticket. E o subtítulo algo mais específico. O exato passo a passo para você criar, entregar e vender produtos digitais de baixo ticket com uma é, que vendem rapidamente. Algo nesse sentido, algo que que dessa ênfase no produto de impacto rápido. Mas o grande ponto é na criação desse produto de menor valor que vai é, vender rápido e atrair clientes altamente qualificados. Então, aqui eu já dou a ideia central do livro, tá?
E o ChatGPT vai começar a fazer o trabalho dele. Ó, vamos lá. Jadson, isso aqui não é um livro. Isso é uma máquina de entrada de clientes disfarçada de livro. Olha, ele já vai começando a fazer aqui as sugestões, ó. Sugestões de título fortes, o código do Low Ticket. O passo a passo para criar produtos digitais de impacto rápido que vendem todos os dias, ó. Produto de impacto rápido. Como criar low tickets que geram lucro imediato e atraem clientes qualificados. Quick Win Digital. A estratégia para transformar conhecimento simples em vendas rápidas todos os dias. Minha recomendação é a estratégica para você é o código do Low Ticket. É simples, forte e abre margem para um método próprio. Então, vamos de o código do Low Ticket. Conceito central do livro é o mercado está saturado de cursos longos, mentorias caras, conteúdo teórico. Mas o consumidor moderno quer resultado rápido, clareza, aplicação simples, vitória imediata. Como criar um produto pequeno que gera um grande resultado rápido. Low Ticket não é produto barato. Low Ticket é porta de entrada estratégica. Posicionamento do livro. Esse livro não ensina a ficar rico da noite por dia. Criar curso gigante. Estratégia complexa. Esse livro ensina a criar um produto digital simples, validar rápido, gerar caixa, atrair clientes qualificados. Ele é prático, direto, aplicável. Estrutura do livro. Agora vamos estruturar isso de forma estratégica. Parte um do produto, gigante. Capítulo um. O erro. Parte um. Ele já vai aqui, ó. Ele já vai dividindo aqui os capítulos, ó. A estrutura do livro. Parte um. Fim do produto gigante. O erro de tentar vender algo grande demais. Por que cursos de 497 estão morrendo? A nova economia da atenção. Consumidor cansado. Capítulo 2. A era do Quick Win. O que é o Quick Win? Psicologia e recompensa. Ó, ele vai começando a, a, ele vai começando a falar, a estruturar o livro, tá? Ó. Legal. Ó, legal. Ele fez aqui uma primeira estruturação. Não posso vir aqui, ó. Ó. Posso vir aqui e agora dar a minha orientação central. Então posso fazer o seguinte. É, Gostei desse. Gostei do tema acima. Vamos com ele. É, hum, Vamos com ele. É, eu gostaria de sugerir uma estrutura mais enxuta para esse livro, até porque faz todo sentido com o tema. É, Capítulo um, grande oportunidade. Aqui eu quero que você crie uma expectativa para o leitor. Crie uma antecipação inicial, ou seja, aqui é para u- usar a técnica de copy de jogar dopamina
um leitor, ou seja, mostrar uma grande oportunidade de algo bom. Além disso, ainda no primeiro capítulo, mostre a visão geral da solução. Além disso, ainda no primeiro capítulo, mostra a visão geral da solução. E acabe com um resumo prático. Capítulo 2. Aqui é o momento de falar sobre erros e contextualizar mercado. Você pode falar sobre o grande problema do mercado e, e onde as pessoas estão com mais dificuldade nessa área. Capítulo 3. Aqui entra o mini tutorial ou detalhamento da solução. Detalhamento da solução. Esse é o momento onde eu entro com o ouro. Eu explico, ou eu quero explicar, de maneira prática como criar um produto LOL, como definir o tema, como entregar, como vender. Tudo isso usando a inteligência artificial. Eu quero falar também sobre os tipos de produtos ou formatos. Aqui entra o e-book, entra o desafio online, R$ 27. Entra curso, curso específico, mini curso. Entra. Taratatatam. Entra aqui também, vai entrar a criação de agentes. Então, a criação de agentes também, que eu posso colocar aqui. É, taratatatatatatam. É isso. No capítulo 4, eu quero falar sobre a
Quero falar, não. Eu quero celebrar a chegada do autor ao final. Além disso, quero fazer um grande resumo prático do livro e quero encerrar com um grande convite que vou decidir mais tarde. Mas será a venda de um próximo passo. Então, ó, o que é que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu destrinchei, decodifiquei em detalhes a estrutura que eu quero que ele escreva o meu livro. Claro que ele deu lá uma estrutura, ele sempre vai fazer isso, tá? Normal, mas como é a grande ideia desse livro é falar sobre o produto de impacto rápido, então faz todo sentido que o livro ele seja de impacto e seja rápido. Então, eu quero algo mais enxuto e algo mais impactante. Poucos capítulos, algo mais enxuto, uma leitura rápida, uma leitura impactante, para fazer é, para fazer para realmente fazer sentido com a promessa do livro, entendeu? Fazer julgo aquilo que eu estou falando ou aquilo que eu estou defendendo. Tá ficando legal? Tá ficando claro aí? Então, beleza, ó. Vamos lá. Já começou a escrever aqui, ó. O código do Low Ticket. Passo a passo para criar digitais de impacto rápido que vende todos os dias. Estrutura em 4 capítulos. Clara e intencional sem gordura. Capítulo 1. A grande oportunidade. Que você não ensina ainda. Você acende o cérebro do leitor. Você cria antecipação, cria atenção positiva. Você mostra o que ele pode te ajudar. Estrutura interna do capítulo 1. Mudança silenciosa do mercado. Ó, ele começa a falar aqui. Eu pulei do kick win. É, legal, ó, o código. Beleza. Capítulo 2. Erro no mercado. O erro número um, erro número dois, ó, ele vai dar que os erros ele já estruturou exatamente com base naquilo que, ó, que eu comecei a explicar. Beleza? Legal? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui, ó, até aqui, né? Ó, eu vou, ó, eu vou colocar aqui, tá? E a gente vai começar a escrever em cima disso, tá legal? Vamos lá, ó, código do Low Ticket, capítulo um. Aqui já posso pegar o capítulo um. Ó. Ó, sugiro isso, tá, gente? Comece a escrever por partes. Escreva por parte, ó. A mudança silenciosa no mercado. Ó. Você pega isso aqui, e vai lá e pede para ele escrever. Ó. Vamos escrever por partes. Pode começar a desenvolver. Então, ó, eu pego ali aquela primeira parte que ele já estruturou, etapa por etapa. Então, agora eu vou para a escrita propriamente dita, tá? Ó, ele já começa a escrever. A mudança silenciosa do mercado. Existe algo acontecendo agora. Não apareceu no jornal, não virou manchete, mas está mudando completamente o jogo dos produtos digitais. As pessoas estão cansadas de cursos longos, cansadas de promessas gigantes, cansadas de comprar algo de 200 aulas e assistir três.
O mercado foi treinado por anos a acreditar quanto maior, melhor. Mais módulos, mais bônus, mais horas de gravação. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a não terminar. E quando o cliente não termina, ele não sente resultado. Quando não sente resultado, ele não indica. Quando não indica, o produto morre silenciosamente. Enquanto isso, algo diferente começou a acontecer. Pequenos produtos começam a vender mais, não porque são baratos, mas porque são diretos. A atenção diminuiu, o celular virou palco de guerra, notificações, reels, stories, mensagens, e-mails, mil estímulos competindo ao mesmo tempo. A mente moderna não quer mais uma maratona, ela quer uma vitória rápida. O consumidor de hoje pensa assim: me mostra algo que eu consigo aplicar agora. Me dá algo que eu resolvo em semanas. Resolve uma coisa específica na minha vida. Ele não quer um MBA, ele quer um atalho funcional. E é aqui que a grande virada acontece. Produtos simples estão vencendo produtos complexos. Um e-book que resolve a dor específica, um desafio de 5 dias que gera uma pequena conquista, um mini curso que ensina uma habilidade prática, um agente de IA que executa uma tarefa por você. Pequeno objetivo aplicável. Isso gera dopamina, porque resultado rápido gera sensação de progresso. E progresso gera motivação. E motivação gera compra novamente. Agora preste atenção nisso. Hoje é possível criar algo simples, vender rápido e gerar caixa em poucos dias. Sem equipe gigante, sem estúdio, sem funil complexo. O jogo mudou. Não é mais sobre criar algo gigante. É sobre criar algo que funciona. E se você entender essa mudança silenciosa, você entra em um mercado onde a maioria ainda está tentando vender elefantes para pessoas que só querem atravessar a rua. No próximo trecho, vamos aprofundar ainda mais no conceito do kick win. Ó, então aqui ele já começa ó, a escrever o livro. Olha que legal. Ó, então aqui eu já posso chegar aqui, ó. Ó, fazer uma cópia, tá? O código do LOL Ticket. Então aqui, ó, posso chegar aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó. Vou dar o seguinte. O, o código do LOL Ticket. Beleza? Então aqui, ó, eu posso chegar e já colocar aqui na formataçãozinha bacana. 18, ó, 18, Time News Roman, formataçãozinha mais de livro, tá? Ó, e aqui eu já posso começar. A mudança silenciosa no mercado, ó. Começou aqui, ó. Beleza? Então, vamos continuar. Posso chegar lá e dizer, ó, continue. Ele vai começar a falar do kick win. Ó, ó. Ele vai começar a falar aqui novamente, ó. Eu vou pegar lá e colocar aqui. O poder do kick win. Aí aqui eu já vou separando, diagramando. Percebe como o livro, ó, vai ganhando vida? O livro vai ganhando, vai começando ganhando vida, ó. Eu já escrevi 8 páginas. Ó, eu posso chegar lá no meu documento, ó, poder, ele escreveu aqui, ó. E legal que ele, como ele mesmo já criou, ele mesmo já está, já sabe qual a estrutura que ele vai escrever.
Eu fiz isso aqui para poder ficar mais didático, mas ele já entendeu qual é a estrutura que ele está fazendo. Então ele vai colocar aqui, ó, próxima etapa, a visão geral da solução. Ele já perguntou aqui, ó, quer que eu avance? Avance, continue. Ó, então ele já vai, ó, visão geral da solução. Ele já vai, ó, o código do low ticket. Ó, pilar um, pilar 2, pilar 3, pilar 4, mapa completo e resumo prático. Lembra que eu pedi para finalizar com um resumo prático? Ele já colocou o resumo prático lá, ó. Ó. Ele já quebrou aqui em pilares, ó. Código do low ticket. Ó. Pilar um, clareza de problema urgente. Ele vai quebrando aqui os pilares, ó. Pilar 2, produto pequeno objetivo. Pilar um, clareza do problema urgente. Pilar 3, entrega simples. Pilar 4, pilar 4, estratégia de vendas. Ou venda rápida, né? Beleza? Tá aqui, ele foi pro. Ó, ele vai argumentar aqui, ó, o resumo prático do capítulo. Então, assim, ó, o livro já está começando a ganhar vida. Em termos práticos, ó, o primeiro capítulo já está escrito. O primeiro capítulo já está escrito, literalmente. Aí aqui eu posso chegar e posso pedir para ele adicionar outras coisas. Posso pedir para ele adicionar uma história específica. Ó, como é que eu criei o meu primeiro produto? Eu posso ir lá e adicionar. Por exemplo, ó, eu gostaria que você adicionasse uma história pessoal. A história é a seguinte: a história pessoal de como eu criei o meu primeiro low ticket, tá? A história é o seguinte: eu isso aconteceu há alguns anos atrás, ali por volta do ano de 2020, mais ou menos, onde eu estava na busca de começar um primeiro produto digital e estava ali na fase ali dos lançamentos, né? Isso foi 2020, 2018, mais ou menos por ali. E nós estava naquela fase ali dos lançamentos, as pessoas focadas em lançamento, como se fosse a única maneira de começar ali no digital. E eu, naturalmente, fui seguir o que era dito no mercado. Você tem que criar um super produtaço para poder, com várias aulas, com vários módulos, um produto completaço, e depois criar um lançamento para vender ele, fazer um lançamento. E lá fui eu na tentativa disso. O problema é que é, quando eu fui fazer isso, eu me deparei com a criação desse produto, algo altamente complexo. Eu me deparei com é, criar várias aulas, criar vários vídeos. Eu me deparei com a estratégia de lançamento, eu me deparei com criação de lista, eu me deparei com criação de audiência, eu me deparei com inúmeras coisas que mais me desestimularam a criar aqui aquele movimento do que a, de fato, seguir, avançar. Ou seja, algo tudo muito complexo, algo muito caro para quem estava iniciando, e aquilo foi me desestimulando. Até que foi então que eu conheci um outro conceito, que é o conceito do produto de impacto rápido. Ou seja, eu entendi que não era sobre eu criar algo super completaço, principalmente no meu início. É sobre eu fazer uma primeira transação. Se eu queria ter um negócio digital, eu só preciso vender um primeiro produto digital. E não precisa ter essa dor para criar um produto digital. Posso criar algo rápido.
foi quando eu vi que, cara, se você criar esse mentor, né, esse novo conceito, eu ouvi de um mentor que ele falou o seguinte: um e-book de 40 páginas no A4, no A5, é, que você vai converter para o A5, no A4, que convertendo para o A5 vai dar ali umas 100 páginas mais ou menos, com quatro capítulos, dividido ali numa estrutura simples. Você já pode começar, você em um único dia, você pode começar a escrever esse livro, você pode finalizar, e você já pode começar a vender e fazer a sua primeira transação. Isso vai te motivar a criar mais, a criar mais, a criar mais e dar o start no seu negócio digital. Quando eu vi aquilo, eu disse, bingo, é isso. No mesmo dia, eu me sentei, eu lembro como se fosse hoje, um sábado, eu me sentei na minha cadeira e disse, eu vou escrever o meu primeiro livro. Nessa época, estava, eu já estava fechando alguns contratos de consultoria de copy, né, mas era serviço, não tinha nada digital ainda, só escrevendo para outras pessoas. Então, eu comecei a escrever esse e-book. Então, rapidamente, no primeiro dia, eu já escrevi esse e-book ali e já comecei a vender. E no primeiro dia, na primeira semana, eu já estava com o e-book vendendo. Eu já tava vendendo esse e-book. Então, assim, é isso que eu quero que você entenda. O grande ponto é, não é sobre complexidades, mas sobre praticidade. É sobre você criar algo rápido e fazer movimento com isso. É sobre você entender exatamente aquilo que as pessoas querem comprar agora e vender aquilo para ela de maneira prática e rápida. Soluções específicas. Não somente isso, é sobre você qualificar clientes que vão te comprar outras coisas depois. Então, um cliente que passa um cartão, mesmo que por um preço baixo, ele é melhor do que um cliente. Ele é melhor do que um cliente, melhor do que a complexidade ou de fazer um produto e não vender, ou melhor do que aquele cliente que vem pelo material gratuito. Então, um produto low ticket, ele não apenas gera caixa, ele não apenas te coloca no jogo, ele não apenas identifica novos temas que você, ou valida novos temas que você pode trabalhar, mas ele também ultra qualifica novos clientes para você. Ou seja, você vai atrair pessoas qualificadas para avançar com você na jornada. Isso é o grande ponto. Então, aqui, ó, eu narrei meu storytelling, narrei ali o storytelling completo, do começo ao fim. Ele não sabe a minha história, então eu tenho que chegar para ele e contar a minha história. Narrei a história, narrei ali uma afirmação que eu quero que ele bata forte, e agora ele vai estruturar. Ó, ele vai estruturar. Ó, a minha virada do produto gigante ao primeiro low ticket. Vou te contar como foi isso aconteceu. Alguns anos atrás, por volta de 2018 a 2020, eu estava tentando entrar no mercado digital. Ó, cara, ele vai começar ali, ó, a colocar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá? Sejam sinceros comigo. Eu quero que isso fique claro aqui entre a gente, tá? Esse, esse livro que eu estou escrevendo, quem é que está escrevendo? Sou eu ou a inteligência artificial? Não vou colocar escrevendo, tá? Mas quem está criando esse livro? Isso é a IA ou sou eu? Reflitam sobre isso. Porque algumas pessoas chegam e dizem o seguinte: ah, mas livro escrito por IA. Agora sim, mas se eu cheguei aqui e contei a minha história, os meus bastidores, exatamente como aconteceu, eu dei a afirmação, eu dei a estrutura, eu dei o conteúdo. Ela só está me ajudando na aceleração da escrita. Mas o livro, ele está com autenticidade minha, autoralidade minha. Tá fazendo sentido? Tá claro isso? Dá pra.
Dá para distinguir, dá para ter essa clareza exata sobre uma coisa é você escrever um livro somente com a ajuda da IA. Outra coisa é você usar a IA como recurso de desenvolvimento e aceleração. São duas coisas diferentes, beleza? Então eu venho aqui, ó, e posso encaixar a IA. Ó, posso encaixar o, a história. Eu quero encaixar ela aqui, ó. Eu vou encaixar aqui. Ó, encaixei a história. Ó, ó. Aí aqui eu posso, mas antes, ó. Mas antes de explicar, ó, eu posso até deixar isso aqui, tá? Ó. Mas antes, deixa eu te contar como, como eu criei o meu primeiro LOL ticket de impacto rápido. Ó. Então aqui eu posso ir nessa pegada. Antecipei. Aí aqui entra qual a história. Ó. Do, do produto gigante ao primeiro LOL ticket. Aí entra qual a história. Gente, eu já tenho 20 páginas. Ó. Já tenho um primeiro capítulo completo. Eu criei o quê? Em alguns minutos isso? Aqui eu posso seguir com o capítulo 2. E aí? Tá fazendo sentido? Estão pegando a linha aí da criação do livro? Aí é que eu posso chegar e fazer o seguinte. Agora, antes de continuar a escrita, criei a capa desse livro. Quero algo enxuto. Quero algo enxuto. Algo com foco no título e com potencial e características de se tornar um best-seller. Não cite a palavra best-seller. Coloco isso porque às vezes a gente pede com características e ele acaba colocando livro best-seller, entendeu? Então, apesar que eu sei que pode virar um best-seller, mas, mas não é a ideia agora, tá? Beleza? Ó. Aí aqui ele já vai criar a nossa capinha. Ó, ó. Ele vai. Legal, tá? É bom deixar ele apresentar os conceitos, ele apresentar aquilo ali. É como se ele estivesse reforçando aquilo ali. Ele quisesse validar aquilo que ele entendeu que você quer que seja feito, tá? Então você vai lá e digo, criei a arte. Ele vai começar a gerar. Aí, ó.
a, a nossa capa. Beleza? Enquanto ele faz a capa, o que é que eu quero que vocês entendam? Esse processo, tá, gente? O processo que foi seguido aqui. Passo um, eu falei sobre o tema. Então, a gente identificou um tema. Você viu que eu cheguei aqui sem nenhuma. Eu cheguei aqui sem nenhuma pré. Como é que posso dizer? Sem nenhuma pretensão a escrever sobre o low ticket. Nenhuma. Nenhuma. Eu queria falar sobre produtos digitais. Eu tava com outra coisa em mente. Só que eu fui no Google e vi, cara, sobre produtos digitais a galera não quer saber mais de outras coisas, não. A galera quer saber disso aqui. Low ticket. Produtos de menor valor. Eu, é? Ah, legal, gostei. Se é isso, então vamos dar o que as pessoas querem. Fui para a escrita. Fui escrevendo etapa por etapa. Primeiro eu estruturei o livro, depois eu comecei a escrever. Então, primeiro você estrutura, etapa por etapa. Depois você começa a escrever o livro. Legal? A partir daí você vai para publicação e depois para venda do livro. Na parte da publicação, você pode publicar na Amazon. Aí aqui existem aqui algumas etapas importantes. Vai publicar na Amazon, você precisa é, saber quais são as melhores categorias, tá? Isso aqui, se errou aqui, esquece. Isso aqui conta muito, muito importante isso. Vai publicar na Amazon, você precisa entender quais são as melhores palavras-chaves. Você precisa ter uma descrição altamente persuasiva para a Amazon. Que Isso aqui é diferente de apenas uma descrição. Uma coisa é uma descrição que funciona no Instagram, é uma cópia que funciona para o Instagram ou para o e-mail. Outra coisa é uma cópia que funciona na Amazon. É um público diferente. É nível Brasil. Lá tem uma cópia específica para essa turma. Na hora de publicar na Amazon, você precisa entender é, qual a estratégia você precisa publicar. E tem uma estratégia específica, tá? Passo 4, o momento da venda. Aqui existe ali uma maneira ideal de ofertar um livro. Qual é a copy para vender um livro? Como é que eu faço uma divulgação? Qual é a estratégia a seguir? Então aqui tem alguns pontos chaves que você precisa ter atenção na hora de publicar e vender o seu livro na Amazon. Fechado? Vamos ver como é que ficou aqui a nossa capa. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que legal. Ó, olha que legal. Ela ficou meio fora aqui do, do padrão, né? Mas eu gostei muito aqui do, ó, eu gostei muito aqui do peso aqui, mas eu só ficou fora da estrutura, né? Fora do formato. Vamos lá. É, crie a capa com as dimensões finais da Amazon KDP. Não coloque o nome do autor, Jadson Barreto. Ele vai gerar outra imagem aí, beleza? Então, assim, ó, eu gostei muito, ó. O peso ali no título, ó, o código do Low Ticket, passo a passo para campos digitais de impacto rápido que vem todos os dias. Ó, então ele já vai criar aqui um formatinho mais, um formatinho mais livro, né? Nas dimensões finais de livros. Beleza? Então, ó, aí, ó. Aí sim, ó, às vezes, gente, ele vai dar essa bugada, tá? Às vezes ele vai dar essa bugada. E é normal. Então, é.
é paciência, né? E você sempre vai ali pedindo para criar uma nova versão. Você vai explicando, porque às vezes ele dá uma bugada, muita informação e ele vai começando a se distrair, vamos dizer assim. Mas tá aí, ó. E aí, o que vocês acham? Código do All Ticket. Passo a passo para criar produtos digitais de impacto rápido que vendem todos os dias. Jadson Barreto. Cara, uau. Uau. Se você quiser algo mais, ó, eu particularmente gosto de capas assim, ó, enxutas, capas impactantes, diretas, mas você pode criar algo mais, ó, gere com algo mais impactante, mais profissional e, e trabalhado. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Então você pode ir pedindo é, para ele ir melhorando, para ele ir adaptando. Você vai testando, gente, ó. Você vai testando, tá? Mas eu particularmente eu gosto desse tipo aqui, ó. O código do low ticket. Peso no título, ali o subtítulo complementando e reforçando a promessa central. Ó, Jadson Barreto, algo simples, direto, impactante, enxuto. E a pessoa olha, legal. Código do low ticket. Quero saber mais sobre isso. E a pessoa avança. Eu gosto disso. Ó, que ele já deu uma trabalhadinha. Ó, o código do low ticket. Então, assim, ó, dá para você fazer essas coisas assim nesse sentido, ó. Eu prefiro esse aqui, tá? Mas, ó, dá para fazer isso aqui. Trabalhar mais, deixar ele todo mais iluminadinho, todo brilhante, dá para botar ícones, dá para fazer isso, dá pra fazer aquilo. Enfim, eu não gosto. É, é particular, é algo de individual. Então, se você prefere algo mais layoutado, algo mais trabalhado, beleza. Mas eu prefiro isso aqui, ó. Algo simples, enxuto e direto. Combinado? Então, assim, então, assim, o que é que eu quero que vocês entendam? Ainda essa semana você pode ter o seu livro vendendo, publicado e criado, escrito, publicado e vendendo na Amazon. Você pode ser um autor publicado na Amazon ainda essa semana, tá? Você pode ter o seu livro aí entrando na lista dos mais vendidos. Ainda nessa semana, já nos próximos dias, você pode ter o seu livro aí sendo ranqueado, o seu livro sendo é, abrindo portas para você por conta da Amazon, tá? Então, ainda essa semana você pode ter tudo isso, beleza? O que é que eu preparei aqui para vocês? Eu, se você quer, se você quer ter o seu livro, tá? Se você tomar a decisão de, cara, é isso que eu preciso, é isso que tá faltando aqui pro meu negócio. Eu quero ter esse braço educacional, eu quero ter esse status de autor, eu quero ser reconhecido como autor, eu quero ter o meu livro na maior vitrine do mundo, na maior vitrine desse planeta, que é a Amazon. Então, eu preparei uma oportunidade especial para você, tá? Se você quer ter o seu livro escrito por mim, se você quer a minha ajuda para não somente escrever do jeito que eu fiz aqui com esse livro aqui eu vou finalizar, tá? Eu vou começar a vender agora nos próximos dias. Para você que me acompanha, você vai ver esse livro sendo vendido. Um livro que eu criei agora, assim, ó. Criei aqui ao vivo, tá? Ao vivo é uma aula gravada, mas ao vivo que eu falo, criei aqui de maneira prática mesmo, sem corte, sem edição, sem nada. Mas se você quer a minha ajuda para criar o seu livro, para definir o seu tema, para te ajudar a escrever, para adicionar a sua história, para adicionar as técnicas, um livro com um alto potencial de virar best-seller. Se você quer a minha ajuda para poder
publicar o seu livro na Amazon. Eu não somente a versão Kindle, tá? A versão digital, mas também vou te ajudar na criação da versão impressa do seu livro, tá? Esse é o grande objetivo, de ter o seu livro na versão impressa, ó. Jadson Barreto, copywriting para vender serviços, tá? Então, se você quer ter o seu livro, cara, esse livro, assim, um livro específico, um livrozinho curtinho, galera, compra demais. Ó, isso aqui foi feito na Amazon, gente, ó. Livro na Amazon, impressão da Amazon. A Amazon tem um programa de venda sob demanda. A pessoa compra um livro, ela publica, ela entrega na casa da pessoa. Você só faz escrever e publicar o livro. Então, assim, se você quer me ajuda para poder escrever não somente é, o seu livro, formato digital, né? Que é o Kindle da Amazon, mas também te ajudar no livro físico. Então, ó, essa é a sua oportunidade, tá? Eu vou te ajudar exatamente nisso. Eu liberei algumas vagas para um serviço premium, onde eu te ajudo a escrever, publicar e te ajudo na venda do seu livro. O que é que você vai receber nesse serviço, tá? Você vai receber o seu livro, eu vou entregar o seu livro escrito, a gente vai ter uma primeira reunião de alinhamento, você vai me explicar os seus bastidores e eu vou te sugerir o seu livro. Vou te sugerir qual o melhor caminho para você, em termos de qual o melhor livro você precisa escrever agora, tá? Eu vou escrever esse livro para você. Eu mesmo vou publicar na Amazon. Eu vou escolher as melhores categorias, eu vou escolher as melhores palavras-chave, eu vou escolher fazer toda a configuração da sua conta de autor, que é muito importante isso. Eu vou fazer a publicação do seu livro e eu vou te ajudar nos recursos de vendas, na criação das copies, de divulgação do livro. Então, assim, cara, essa é a sua oportunidade única para você ter o seu livro publicado, ter o seu livro vendendo na Amazon já nos próximos dias, tá? Qual o valor para você contratar esse serviço? O valor para você contratar esse serviço é de R$ 1.000, 1K, tá? Para você ter o seu livro pronto, para você ter o seu livro publicado na Amazon, para você ter todos os recursos, livro impresso, livro digital, lá na Amazon publicado para você se tornar esse autor publicado. R$ 1.000. Mas se você garantir a sua vaga nas próximas horas, se você tomar a decisão de avançar nas próximas horas, eu vou liberar um cupom de desconto de 50% off, ou seja, metade do preço. Ao invés de você pagar R$ 1.000, você vai pagar R$ 497 para ter tudo isso aí pronto. Você não vai fazer nada. Tudo quem vai fazer sou eu. Fazer do jeito certo, eu vou fazer rápido. Porque você, como empresário, cara, vamos ser bem honestos. Tudo que eu mostrei para você aqui é de valor, é ou não é? Tudo que eu mostrei para você aqui é, é o caminho assertivo para você publicar o seu livro. Mas às vezes você, como empresário, tem muita coisa para fazer. Você não, cara, não quer ali fazer tipo sozinho. Você não quer, porque às vezes você, cara, será que é isso aqui? Será que é essa maneira? Você vai ter dúvidas. Ao invés de você estar quebrando a cabeça com isso, você vai focar naquilo que você realmente entende, que é o seu negócio. E eu vou fazer isso do jeito certo para você e rápido. Então, se você quer o seu livro pronto, já nos próximos dias, e vendendo na Amazon, essa é a sua oportunidade, tá? Aqui no final eu vou deixar um link para você chamar a equipe no WhatsApp e conversar sobre os próximos passos, conversar sobre como eu posso te ajudar nessa criação, publicação e venda e como você pode se tornar esse autor publicado na Amazon. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima e Deus abençoe todos vocês. Valeu, fui, até mais.